Cólica, refluxo e sono desregulado. Entenda como a naturologia enxerga essas questões. Olá, eu sou a Júlia Becchelli, eu sou naturóloga materno-infantil e aqui no meu canal eu dou dicas de como fazer o seu filho crescer mais saudável utilizando práticas naturais. Se o seu bebê ele chora muito, ele tem refluxo, tem cólica ou disquesia, eu posso trazer em algum outro vídeo falando sobre a diferença entre esses dois, tem sono desregulado, enfim, diversas questões, a gente precisa entender a base desses fatores. E eu acredito que você já tenha ouvido falar que é normal. Só que para naturologia, isso não é normal. A gente tem que saber diferenciar o que é normal e o que é comum. Ele é muito comum porque acontece com muita frequência. Agora, não é normal a gente ter um corpo desregulado. Então, a gente entende que o que é comum não necessariamente é saudável. E nem sempre precisa ser medicado. Com as práticas naturais, na grande maioria das vezes, a gente consegue resolver essa questão. E em poucas sessões. A naturologia vai observar fatores como a alimentação da mãe, caso ela amamente, a rotina do bebê e da família, para a gente entender também o contexto tanto físico, mas também essa parte emocional, como que tá o ambiente dessa criança, em que fase do desenvolvimento ela tá, então sobre o nível de maturidade do sistema digestivo, sobre como está o sistema nervoso, mesmo a parte do desenvolvimento motor. Então aqui você já entendeu que a gente não trata só uma cólica, a gente trata a causa dela. Eu costumo até falar para os pais que se a gente não vai atrás do motivo, principalmente da cólica, mas isso também serve muito para as questões de sono. A gente não vai atrás da raiz do problema, a gente tapa o sol com a peneira. Então eu costumo ser bem sincera já logo na primeira sessão para entender a importância também da autonomia ali, da corresponsabilidade com essa família. Então sim, a gente vai fazer aqui, depois eu vou falar sobre as práticas integrativas que a gente pode utilizar para essas questões, mas é muito importante também que a família siga o plano terapêutico. Então, começando pelo refluxo. Claro, a gente pode entender se o sistema digestivo está imaturo, até porque os bebês eles não nascem com o sistema digestivo totalmente preparado para receber os alimentos, até por isso que a gente vai introduzir os alimentos lá com 6 meses de vida. Mas a gente também pode considerar outros fatores, como o excesso de amamentação. Então, às vezes, o bebê volta por conta desse excesso de amamentação, que para a medicina chinesa a gente fala que é o Qi voltando, Qi fazendo o caminho contrário, então ele deveria descer e ele está subindo. Por conta dessa maturidade gástrica, a gente também pode considerar no refluxo, até mesmo alguns casos que eu venho recebendo ultimamente encaminhados, né, pelo pediatra, uma questão do desenvolvimento da criança. Então, um bebê que, por exemplo, ele tem um desenvolvimento mais acelerado, os órgãos não acompanham a cabeça dessa criança, não acompanham o cérebro. Então, o que acontece? Um bebê que já está tentando falar, por exemplo, muito cedo, esse nenê ele pode estar tendo questões, às vezes, na parte dos músculos que compõem o diafragma. Então, ele acabou de mamar, a gente estimula ele com a fala, ele vai tentar responder porque ele já está preparado, mas o organismo dele ainda não está pronto para essa movimentação e o estômago está cheio e esse nenê pode acabar tendo refluxo. Então, olha que complexo que é. Por isso que é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar. Então, sim, a gente sempre vai atuar em conjunto com o pediatra para entender o caso dessa criança, porque é o pediatra que vai fazer essa avaliação do desenvolvimento. Claro, a gente, com o passar do tempo, da prática clínica, a gente acaba tendo, sim, muita noção sobre essas questões, mas a gente não pode diagnosticar. Até porque o nosso diagnóstico, ele tem termos diferentes. Então, eu, por exemplo, que sou especializada em pediatria chinesa, já falaria que a gente tem ali uma questão do meridiano do estômago, do meridiano do baço, que significa a parte estrutural, né, ali na parte de retenção também, o estômago nessa parte de transformação, e esse fator que eu já mencionei antes sobre o Qi estar fazendo o caminho contrário, então a gente precisa descender o Qi, que seria basicamente a nossa energia vital. Então, voltando para essa parte da amamentação, muitas mães, principalmente de primeira viagem, querem evitar ao máximo deixar o bebê frustrado, o bebê chorando, mas o que acaba não tendo muitas vezes é esse ajuste das mamadas, de entender qual que é o horário adequado, de entender se o estômago desse bebê está vazio ou cheio, então saber quais são os sinais que o seu bebê está dando para demonstrar que ele está com fome. Então sim, se você dá aquele tetê gostoso ali pro seu nenê, por uma questão emocional para ele, para ser um conforto, isso pode ser um dos fatores. Agora, sobre a cólica. Quando a gente fala de cólica, de disquesia, já é o terror das mães, dos pais. Eles já vêm me procurar desesperados e muitas vezes já estão tomando medicamento, mas não tiveram um bom resultado. E aí, novamente, eu volto a falar sobre o sistema digestivo,
não estar maduro, mas nem sempre a gente precisa medicar, então cada caso vai ser avaliado, também em conjunto com o pediatra, mas a gente tem estímulos que são interessantes. Fatores que a gente também vai observar, novamente, aqueles fatores que eu já mencionei lá no começo, sobre a alimentação da mãe. Então, por isso que eu falo da importância de fazer a lição de casa. A gente vai passar algumas orientações, vai passar algumas dicas para vocês fazerem em casa, inclusive ensinar algumas técnicas para serem aplicadas em casa. Mas se a gente não tem isso, se a gente não mapeia a alimentação da mãe, se não fazem as práticas que a gente pede para fazer em casa, os nossos resultados acabam sendo um pouco mais demorados. Então a gente tem um sistema digestivo imaturo. A gente pode ter um excesso, às vezes, de estímulo e até mesmo uma certa tensão emocional. Pela experiência clínica, percebo muito essa questão emocional nos nenéns. E quando a gente fala também, quando a gente quer saber sobre a gestação dessa mãe, como que foi, a gente também entra na parte emocional. Então, para mim, vai interessar muito se a mãe tomou muitas medicações durante a gestação e como que foi essa parte emocional dela, porque isso, para a medicina chinesa, super passa para o bebê e a gente tem o que a gente chama de toxicidade fetal. É como se fosse ali os restinhos, né, um resto ali que passou para o bebê e ele ainda tem essa lembrança do que aconteceu na gestação. Então, essa questão dos medicamentos, a questão da parte emocional, com acupuntura, com florais, a gente consegue estar trabalhando isso. E eu quero que vocês entendam que o objetivo aqui não é culpabilizar os pais, principalmente não culpabilizar as mães, por essa questão, ai, me alimentei errado, ai, tomei muito medicamento, ai, na gestação eu tava muito preocupada. Isso agora não é um fator pra gente. Isso vai ajudar a gente a entender talvez um motivo. Mas isso não é um fator pra gente julgar nenhuma situação aqui, tá? Então não é sobre culpa, é sobre a gente ter a consciência. Então nem todo refluxo, nem toda cólica precisa ser medicada, mas todo refluxo e toda cólica precisa ser observado. Então a gente vai entender até mesmo os padrões de pega nessa mamada, como é que tá, que tipo de mamadeira usa. Agora sobre o sono. O sono também é outra questão em que as mães gastam rios de dinheiro em cursos, consultoria. Em diversos casos, já vi mães que gastam dinheiro com óleos essenciais sem nem saber usar. Já tentaram até oferecer chá pro nenê, sem nem ter idade ainda para tomar chá. Então, a gente tem que entender que o bebê não dorme bem quando ele não está confortável, então ele não está num ambiente que está propício para ele dormir. Quando a rotina não está regulada, então a gente tem sim que fazer uma rotina desde a parte diurna dessa criança. Se ele está hiperestimulado, então você estimulou muito ele, e depois você quer fazer a rotina noturna, não vai funcionar. Se ele está com alguma dor, alguma outra questão, e também aqueles fatores emocionais que eu falei antes, que a gente também pode verificar. Então, no caso do sono, por exemplo, o que eu falaria é sobre a gente nutrir o yin, a gente tem o yin e o yang do nosso corpo, né? E eles deveriam estar em equilíbrio, mas dificilmente eles estão. Então, o que a gente precisa fazer? Geralmente está relacionado com padrões de coração. E aí, o que acontece? O nosso rim, que ele é mais yin, ele deveria fazer com que o coração ficasse tranquilo durante a noite, porque o dia é yang e a noite é yin. Então, à noite, o coração deveria repousar. É nele que a gente fala que mora o nosso Shen, a nossa mente. Então, se ele está aqui, ó, trabalhando lá 1000 à noite, nem sempre é porque ele está em alta, mas sim porque o meu rim, que deveria falar, calma, coração, vem aqui, vamos dormir, vamos descansar, ficar tranquilo. Às vezes ele que tá fraco, ele que não tá fazendo a função dele. E aí pra gente parece que, na verdade, é o coração que tá lá em cima. Então a gente vai fazer todo esse processo de apaziguar o coração, de nutrir o rim. Porém, nem sempre isso é um padrão, tá? Então por isso que a gente precisa conhecer essa criança, precisa fazer alguns testes, precisa avaliar também a mãe, em muitos casos. Então, para aí sim a gente poder traçar qual que serão os pontinhos, como que vai ser feito esse tratamento. Tô dando aqui uma visão geral. Então, voltando até para essa parte da medicina chinesa, aquilo que eu falei sobre cólica, por exemplo, a gente usa, inclusive, não só pontos de intestino, né, que seria a parte da maturação intestinal, mas também de baço, porque é o baço que vai cuidar dessa parte de manter tudo no lugar, dessa estrutura, de fazer o sangue. Então, a gente também cuida de baço. E o baço também, ele cuida, ele é um órgão que, para a medicina chinesa, ele também cuida dessa parte de umidade, de retenção. Então, retenção, claro, tanto da umidade, como eu já mencionei, mas também de retenção dessa parte emocional, que eu venho aqui novamente falando sobre isso. Então, olha como é complexo e como a gente precisa avaliar cada caso. Não tem receita de bolo. A gente pode até seguir um protocolo, mas é interessante a gente não se apegar muito nisso. Então, Júlia, tá, como é que vai ser feito esse tratamento?
Em geral, os tratamentos, pelo menos eu posso falar da minha experiência, são baseados em orientações para a família, então o que evitar, o que a gente pode estar adicionando, ensiná-los a fazer a massagem. Então, na consulta eu faço essa massagem que se chama tuinar, e também às vezes eu acabo, se eu vejo que o bebê já está preparado para receber o Chantala, eu já acrescento o Chantala. Chantala é a massagem indiana e o tuinar é uma massagem chinesa. A gente vai estimular alguns pontos ali eu já consigo fazer tanto o diagnóstico quanto tratar. Então, eu mexo alguns pontos do nenê, eu vejo como esse ponto responde para mim e eu já começo a fazer os estímulos com a mão. Nisso, eu já estou ensinando os pais a fazerem também, para eles terem essa autonomia e conseguirem ir tratando enquanto a gente não faz a próxima sessão. Além disso, dependendo da idade do bebê, a gente começa com a aromaterapia, claro, bem aos pouquinhos, de um jeito muito bem orientado e personalizado para essa família. Então, a gente tem a massagem, a aromaterapia, os estímulos de acupuntura, que podem ou não ser com agulhinhas. Então, se a família não quer que faça com agulha, a gente faz com laser. Mas, em geral, os bebês nem ligam, é mais o adulto que fica preocupado. Então, a gente tem o recurso do laser também. E costumo colocar o stipper, que depois eu posso fazer um vídeo falando sobre o que é o stipper aqui, para complementar o tratamento para casa. Também, como outras ferramentas, eu gosto muito de utilizar as ventosas nas costas, principalmente, para poder fazer um diagnóstico, e a auriculoterapia. Essas são as principais ferramentas que eu costumo utilizar. Dificilmente eu uso todas, depende muito de cada caso, depende muito da idade do bebê, depende de vários fatores. Mas em geral, essas são as ferramentas, tá? E para casa, faço essas orientações, ensino a massagem e dependendo do caso também, vai com uma receita de floral, mãe é para o bebê, às vezes até para casa inteira e indicação de chá, um fitoterápico que seja seguro para a mãe tomar, para passar através do leite. Então, a partir daí, a gente vai observar a individualidade, porque não tem receita pronta, gente, não tem receita de bolo. Você pode procurar na internet diversas coisas e se frustrar porque não tá funcionando com o seu bebê. Mas na verdade o problema nem é você, nem é o seu bebê. É porque a gente precisa adaptar cada técnica para cada família. Então, se você sente que o corpinho do seu bebê tá pedindo ajuda, se você mesma já está desesperada com essas questões, confie nessa percepção e busque ajuda. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva aqui no meu canal, me segue lá na outra rede social e compartilhe com outra mãe que possa estar precisando também. Se você quiser um olhar individualizado, agende a sua consulta. Espero ter ajudado. Até a próxima.